Terminou a quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, hein? Olha só, são 15 rodadas. Quando terminar a próxima, já vai ter ido 1/3 do campeonato. Então a gente já consegue analisar com calma como tá ficando a tabela. Já não tá mais ficando aquela coisa embrionária, misturada. Já conseguimos ver alguns blocos de times, conseguimos ver os times que a gente imaginava que seriam favoritos de fato lá na frente, um bloco intermediário, enfim. Vamos ver tudo isso com calma? Análise da quarta rodada, tá? Chega se inscrevendo no canal, deixando o like pra mais gente receber essa análise, ativar o sininho, tá? Pra você receber todos os conteúdos. Amanhã já tem jogo. A quinta rodada começa amanhã pro Fluminense, inclusive. Hoje à noite já tem live de pré-jogo de Fluminense e Corinthians. O jogo acontece amanhã lá em Moça Bonita. Então deixa o like hoje pra galera receber essa análise, saber que tem jogo amanhã e ativa o sininho pra quando começar a live hoje, você ser avisado e vir aqui acompanhar o pré-jogo com a gente também, beleza? Só um último recado aqui, ó, na minha cara. Até o final do mês de abril vai ficar esse banner na minha cara aqui, que é o sorteio da camisa da Bruninha, cara. A Bruninha vai gentilmente ceder aqui pro canal a camisa que ela usou na temporada. Durante todos os jogos que ela usou a camisa tricolor, ela vai ceder pra gente, autografada pra gente sortear, pra ajudar a custear os custos é ótimo, né? Mas é exatamente isso. Do canal, com viagens e tal, ela e o pai dela tiveram essa ideia também, gentilmente agradeço aos dois. Então, você pode participar do sorteio, cada número de sorteio é R$10. Você pode comprar quantos números quiser, tá? Você manda um Pix com o valor que você quiser, quantos números você quiser, para a chave e-mail timedeguerreiras@gmail.com. Escreve no Pix, que é aquele valor pro sorteio, para eu não achar que é só uma doação pro canal normal, para eu saber, tá? E manda o comprovante do Pix lá no Instagram do Time de Guerreiras, porque lá eu vou te responder dizendo qual é o seu número. Eu tô devendo número pra uma galera, tá? Esse final de semana teve jogo do feminino sábado, teve jogo do masculino ontem domingo, com Santos, com Neymar, com tudo. Então eu tô devendo número pra uma galera. Antes da live de hoje, todo mundo que eu tô devendo mandar número, eu vou mandar, tá? Então compra o seu também, que aí eu mando ainda hoje, antes da live. Show? Vamos falar da tabela agora. Já vamos começar com ela na tela? A gente tem a nossa própria tabela, né? Nossa própria tabela interativa, simulador, tudo que você quiser chamar. Antes da gente olhar para os resultados, vamos dar uma olhada para a tabela em si. Quem vê aqui as análises do canal, sabe que eu botei num patamar acima, como G5 praticamente certo, as 4 equipes paulistas e o Cruzeiro. É exatamente o que a gente está vendo. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Ferroviária e Cruzeiro estão no G5 nesse momento. Demorou 4 rodadas para as 5 equipes que eu imagino serem o G5 da competição ocuparem esse lugar. Para mim é exatamente isso. E aí, para você que não acompanhou as análises anteriores, a conta que eu fiz essas 5 equipes vão ser as 5 primeiras. E aí quem briga pelas 3 últimas vagas do mata-mata? Flamengo, Fluminense, Grêmio e Inter. Na minha conta é essa. Flamengo e Fluminense estão aqui, fazendo sua parte. Grêmio e Inter estão um pouco mais atrás. O Inter tá devendo bastante, o Grêmio nem tanto. Como nem tanto, Rafael? O Grêmio tá em 11º. Calma. Para analisar esses times, a gente tem a tabela planejada que a gente vai ver daqui a pouco. A tabela do Grêmio começou pegando 3 times lá de cima nessas 4 primeiras rodadas. Então pro Grêmio tá planejado começar mais embaixo. O Inter começou com 3 times de baixo. Pro Inter não tava planejado começar aí não. Vamos ver a planejada dos dois com calma. Primeiro, eu quero dar uma olhada nessas 3 equipes aqui, que estão entre o bloco Flamengo e Fluminense e o bloco Grêmio e Inter, tá? Que são Real Brasília, América Mineiro e Bragantino. Por que essas equipes estão aqui? Vamos ver a tabela delas. Real Brasília estreou tomando 8 do Corinthians. Até aí, ok, né? Normal. 8 não parece um placar normal, mas se tratando de Corinthians feminino é. Depois ganhou do Sport por 2-0. Aí um jogo, trocação, ok. São 2 equipes que aspiram a mesma coisa na competição. E o Real Brasília foi lá e conquistou os 3 pontos. Esperado. Depois pegou a Ferroviária fora de casa. Esperado perder, perdeu por 3-2. Fez um jogo duro com a Ferroviária. E aí, nessa rodada agora, mais um confronto direto, digamos assim, contra o Bragantino e venceu por 2-1. Então o Real Brasília começou aproveitando muito bem seus confrontos diretos. Os jogos que eram planejados perder, de fato perdeu, e os confrontos diretos venceu. Então o Real Brasília começa um pouco acima da sua curva. O América Mineiro, vamos ver. Empatou com o Juventude, confronto direto foi empate, perdeu pro Palmeiras, planejado, empatou com o Bahia, empatou mais um confronto direto, e venceu o 3B, que vai o candidato à lanterninha da competição, né? Então, o América Mineiro só teve um confronto pesado, que de fato perdeu pro Palmeiras, e 3 confrontos diretos, uma vitória e 2 empates.
tá ali na média também, né? Não venceu todos, mas também não perdeu nenhum. Uma vitória, 2 empates. E o Bragantino começou empatando com o Palmeiras, tirando ponto de cachorro grande aqui. Venceu o Inter por 3-0. Na teoria, o Inter também é um patamar acima do Bragantino. O Bragantino foi lá e enfiou 3 no Inter. Empatou com o Corinthians, o que é raro, tá? Poucos times vão conseguir tirar ponto do Corinthians nessa competição, tirando o G5 entre eles, né? Por exemplo, o Palmeiras aqui ganhou, mas aí é G5 contra G5. E aí aqui na quarta rodada, o Bahia perdeu pro Grêmio. Aí um confronto direto. Bahia não, desculpa. Bragantino perdeu pro Real Brasília. Confronto direto. Que o Bragantino... o Bragantino que venceu. Que empatou com o Palmeiras. O Bragantino que empatou com o Corinthians. O Bragantino que ganhou do Inter. Tinha que ter vencido do Real Brasília, né? Não venceu. O Bragantino poderia estar à frente. O Bragantino podia estar em quarto aqui, com 8 pontos, se tivesse vencido esse jogo aqui do Real Brasília, mas foi jogar fora de casa lá no Distrito Federal e perdeu. No estádio de Feli, beleza? Dito isso, essas 3 equipes que eu olhei agora, Real Brasília, América Mineiro e Bragantino, eu acho que a tendência é elas darem espaço para Grêmio e Inter que vão chegar. E aí é importante a gente ver agora a tabela planejada, beleza? Sempre dando aquele contexto para quem tá vendo a tabela planejada pela primeira vez, é o seguinte. Aqui, igualzinho eu fiz na Superliga de Vôlei, tá? Aqui são os jogos do Fluminense, aqui os jogos do Flamengo, aqui os jogos do Inter e aqui os jogos do Grêmio. Aí qual foi a lógica para construir essa tabela aqui? O corte para classificar entre os 8 costuma ficar entre 22 e 23 pontos. E até hoje ninguém ficou de fora com 23. Então eu fiz a conta aqui, o que cada time tem que fazer para chegar nos 23 pontos. E aí a coisa mais óbvia que eu fiz, primeiro, eu fiz isso para todos os times, né? Mas vou pegar o Fluminense aqui. Botei derrota para todos os times do G5, né? E vitória para todos os times que são abaixo, que não são nem o G5 nem os confrontos diretos, né? Confronto direto, lembrando, é Inter, Flamengo e Grêmio. O Fluminense e os outros times vencendo todos os confrontos em verde, que são dos times abaixo, já somam 21 pontos. E aí para 23, faltariam 2 pontos, que dá para arrumar nos 9 que tem em confronto direto aqui, ó, contra Inter, Flamengo e Grêmio. Se o Fluminense vencer todos os times em verde, bastaria arrumar 2 pontos nos confrontos diretos, que já chegaria aos 23. Gente, lembrando que isso aqui é uma tabela planejada, é para dar um norte. É óbvio que o Fluminense não vai ter 100% de aproveitamento contra os times em verde, vai deixar um pontinho aqui que não estava planejado, mas vai recuperar outro ali que também não estava planejado. Isso aqui é só um norte, tá, gente? Não é que tem que acontecer isso. Por exemplo, o Fluminense não vai entrar amanhã contra o Corinthians pra perder o jogo, porque tá planejado de ser 0 pontos. Não é assim. É um norte. A tabela planejada é norte. E aí, eu fiz o mesmo norte para as 4 equipes. Lembra que eu mostrei, vou até ver aqui, ó, que o Grêmio tá aqui em 11º? Tá um pouco atrás? Tá um pouco distante? Então, na planejada, ele é o melhor dos 4 times. Por quê? Porque o Grêmio, nas 3 primeiras rodadas, o planejado era fazer 0 pontos, porque era Cruzeiro, Ferroviário e Palmeiras. O Grêmio fez 2. Então o Grêmio ficou com um saldo positivo de 2 pontos. Porque o planejado era 0, conquistou 2, mais 2 de saldo. E aí pegou o Bahia, tinha que fazer 3, fez 3, segue com 2 de saldo. O Fluminense tá seguindo a risca o planejamento, tá com 0 de saldo. Era pra ganhar do 3B, ganhou. Planejado perder pro Cruzeiro, perdeu. Era pra ganhar do Juventude, ganhou. Planejado tirar um pontinho do Inter, tirou. Beleza? O que a tabela planejada nos diz? Que se nada além do esperado, se nada improvável, se nenhuma zebrinha mínima, nada de anormal acontecer daqui até o final da temporada, até o final das 15 rodadas, a tendência é que o Grêmio seja o 6º colocado, que tá com saldo mais 2, o Fluminense o 7º, que tá com saldo 0, o Flamengo o 8º, que tá com saldo menos 2, e o Inter 9º, se bobear até 10º, que tá com saldo menos 8. Porque olha aqui, o Inter que eu falei, ó. Planejado pro Inter para as 3 primeiras rodadas era fazer 9 pontos. Bahia, Bragantino e Sport. O Inter fez 1 ponto. Perdeu para Bahia e Bragantino e empatou com o Sport. E aí empatou com o Fluminense também. Esse ponto era esperado. Então o Inter tá com menos 8. Por isso é importante a gente olhar a tabela planejada também. Como eu disse, ao final da próxima rodada, 1/3 do campeonato já vai ter acontecido. Então a gente já consegue ter uma ideia melhor de como tá ficando o campeonato. O G5 já tá aqui. As 5 equipes que eu imaginei já estão lá na frente. Tá, a gente já consegue ter uma ideia. Próxima rodada. Vamos ver os jogos dos 4 aqui. Fluminense recebe Corinthians, como você sabe, moça bonita, jogo dificílimo. Jogo dificílimo.
É aquele tipo de jogo que o Hoffmann muda o esquema, que o Hoffmann coloca 3 zagueiras. Botou 3 zagueiras contra o Inter, né? Mas foi um 3-4-3 com o time jogando pra dentro. Contra o Cruzeiro foi 3 zagueiras, mais um 5-4-1 fechadinho. Imagino que seria um 5-4-1 de novo contra o Corinthians, tá? Tentar anular a chegada do Corinthians e sair em velocidade pro contra-ataque. E dessa vez vai funcionar, se tudo der certo. O Flamengo pega o Palmeiras. Eu vou ver aqui pela tabela para ver os mandos de campo também, onde são esses jogos. Flamengo e Palmeiras eu sei que é no Rio. Flamengo e Palmeiras é no Rio. O Grêmio visita o América Mineiro. Então o Grêmio tem um jogo em que o Grêmio tem que fazer 3 pontos, né? No planejado. E o Inter recebe o Cruzeiro. O Inter tem um jogo que o planejado é fazer 0. Só que, se por um lado o Grêmio é o único que tem um jogo tranquilo, né? Os outros têm jogos com planejamento de 0 pontos. Por outro lado, o Grêmio é o único que tem a perder nessa rodada. Porque o Grêmio ganhar o jogo, ele não melhora a situação dele em nada, continua igual. Se empatar e perder, ele piora. Agora, Inter, Flamengo e Fluminense, se perderem o jogo, a situação não piora. Continua como tá. Agora, se tirarem pontos de Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro, a situação desses times melhoram. Então, por exemplo, o Inter, que tá com saldo menos 8. O Inter não pode mais se dar o luxo de fazer 0 pontos contra o Cruzeiro. O Inter tem que jogar pra ganhar. O Inter tem 8 de saldo pra tirar. Pra voltar pra briga dos 23 pontos. Né? O Inter, no momento, não está na briga dos 23 pontos. Se chegar mais ou menos aqui, depois do Grenal, talvez Real Brasília, e o Inter estiver muito distante, talvez eu até tire o Inter nessa planejada e coloque outro time. Talvez o Bragantino, que tá aqui perto, talvez o América, o Bahia, que eu acho que também tá com um time meio surpreendente também. Mas por enquanto é o Inter. Por enquanto é o Inter. O Inter não se pode mais dar o luxo de perder esse jogo. O Fluminense pode. Se o Fluminense perder pro Corinthians, tá tudo bem. O Flamengo, mais ou menos. O Flamengo seria interessante se pelo menos empatasse com o Palmeiras. Agora o Inter não, o Inter tem que ganhar. Mas é isso, o Inter, o Flamengo e o Fluminense só tem a vencer nessa rodada. A derrota é esperada. O Grêmio não. O Grêmio, se deixar ponto pelo caminho, vai perder saldo. Beleza? A rodada começa, como eu falei, amanhã, com o Fluminense jogando em Moça Bonita. E mais tarde tem live de pré-jogo. Aqui no canal, depois do giro de jornada, mais ou menos, 8 e pouquinho. Live de pré-jogo amanhã, 7 da noite, a bola rola em Moça Bonita para Fluminense e Corinthians, 5ª rodada do Brasileirão Feminino. Estaremos lá, pré-jogo de mais 1 hora, mais 5 e pouco eu já abro a live lá direto de Moça Bonita. Eu arrumei dessa vez, quem já assistiu as transmissões de Moça Bonita, viu que a posição que eu fico, eu não consigo filmar o banco do Fluminense direito, né? Fica um pessoal na frente. Falei com meus contatos e arrumei uma posição melhor lá em Moça Bonita pra ficar. Então agora eu vou ficar na reta do banco do Hoffmann. Então a câmera vai ficar aqui, ó. De cara. Não vai ter mais ninguém na frente atrapalhando. Eu arrumei um esquema maneiro de som ambiente também, de deixar o microfone do lado de fora. Então as reações... Nesse jogo contra o Inter foi muito maneiro, tá? Dava pra ouvir tudo que a galera dos bancos gritavam, reclamando com a arbitragem. Orientação do Hoffmann, orientação do Jorge Barcelo, o treinador do Inter. Foi bem maneiro. Vai ter tudo isso de novo amanhã aqui no canal, tá? Mas primeira live de pré-jogo hoje que eu te convido a assistir aqui, tá? Então se inscreve no canal, por favor, pra você dar essa moral aqui pra gente. Nossa meta é terminar o mês com 4 mil inscritos, ajude a gente com essa meta. Deixa o like pra mais gente receber essa análise da rodada, ativa o sininho pra você ser avisado quando começar a live pré-jogo hoje, quando sair o corte do pré-jogo amanhã, caso você não veja a live, quando a gente abrir a transmissão lá em Moça Bonita, tá? Por favor, participa do sorteio da camisa da Bruninha, eu já expliquei, e o post no Instagram, que tem todas as regras explicando, tá aqui na descrição, tá? Então clica lá, vai no post do Instagram pra você ver as regras e participar. Outras ajudas que eu vou te convidar, você pode ser membro aqui do canal, cara. A partir de R$2, tá? Aqui no YouTube ou lá no Apoia-se. No Apoia-se é um pouco mais barato, ajuda mais o canal porque tem menos taxa. E você sendo membro, além de ser a melhor ajuda que você dá pro canal, você tem acesso ao grupo de membros do WhatsApp, que pra mim é um benefício ótimo, tá? Ah, é mais um grupo de WhatsApp de Fluminense? Então, não. Quer dizer, sim e não. Por quê? Você, assim como várias pessoas que estão lá no grupo de membros, gosta do futebol feminino e não tem um amigo tricolor que goste. Você não tem com quem conversar sobre o time feminino, comentar notícia, comentar o jogo. Lá, todo mundo que tá lá tá por causa do futebol feminino e do vôlei. Então já começa por aí. Segundo, a gente sabe que o vôlei e o futebol feminino jogam em lugares distantes pra muita gente. O futebol feminino joga em Moça Bonita, não é muito perto pra muita gente. O vôlei joga na Hebraica, Laranjeiras, não é muito perto pra muita gente. Galera combina, quem mora mais ou menos perto, de rachar aquele Uber, todo mundo se dá bem, todo mundo vai pro jogo lindo e sereno, beleza? Então é o benefício que eu consigo te dar
você sendo membro do canal, tá? Convido você a ser membro. E convido você também, cara, a ajudar o canal via Pix. Tem a nossa chave Pix passando aqui embaixo, que é o timedeguerreiras@gmail.com. E o Live Pix. O Live Pix, ele é sempre atrelado a uma meta. E as metas, por padrão, sempre são as viagens para transmitir os jogos. Só que, por enquanto, não tem viagem no radar. As viagens do mês de abril eu não consigo fazer, porque o masculino joga no mesmo dia, eu tô trabalhando no jornada. Então tô esperando sair a tabela dos jogos de maio. Assim que sair a tabela dos jogos de maio e tiver um outro jogo que eu possa transmitir fora, a meta vai ser pagar a viagem para esse jogo. Por enquanto, como não tem viagem no radar, a meta é equipamento novo pro canal. E o equipamento novo que eu quero comprar é uma webcam melhor. Minha webcam é ruinzinha, você sabe, a imagem fica pixelada, não é legal. E daqui a pouco, os jogos da base do futebol feminino e do vôlei, alguns deles eu vou poder mostrar com imagem. Então uma webcam nova vai ajudar, né? Pra você abrir aqui e achar que você tá vendo o jogo no Sport TV. Show? É isso então, gente. Mais tarde, live de pré-jogo. Beijo pra vocês lá pra gente trocar ideia sobre esse Fluminense-Corinthians dificílimo, porém, não impossível. Um beijo, um abraço a todos e valeu!